Oi, gente, amigos, amigas, mais uma vez, elucidações espíritas para todos nós, para você que está em casa, para você internauta e para nós que estamos aqui também. Antes, queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para nos fortalecer, nos encorajar, nos dar força para vencer as dificuldades do dia a dia. Que você também possa receber no seu lar toda a proteção espiritual. Nós estamos entrevistando o Silvio Divino de Oliveira, ele que vem pela terceira vez, com o tema As Três Grandes Revelações. No primeiro programa nós falamos sobre a primeira revelação, que foi Moisés. A segunda revelação ele falou sobre Jesus. E agora nós estamos na última, que é a terceira revelação, que ele vai estar comentando para nós como que surgiu, como que ocorre, o que é essa terceira revelação que nós aqui reencarnados, a humanidade recebeu do plano espiritual. Hoje, então, é a última fala, a terceira programa, é o último tema que a gente vai estar comentando sobre as três grandes revelações, que é essa de hoje, a terceira revelação. Silvio Divino, escritor, expositor espírita, ex-dirigente, frequentador do Centro Espírita Joana d'Arc, estudioso. Silvio, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero te agradecer, você está vindo trazer esse tema para nós, que é muito importante para todos nós, e hoje é a terceira revelação. O que é a terceira revelação, Silvio? Da onde surgiu? Quem que encaminhou? Quem está mandando para nós essa terceira revelação? Quem falou que nós teríamos a terceira revelação no mundo? Como nós dissemos no finalzinho do programa da semana passada, Jesus nos prometeu enviar um outro Consolador, prevendo ele as adulterações que realmente aconteceram no cristianismo. Ele, no Evangelho de João, nos disse que enviaria um Consolador, o Espírito de verdade, que viria nos ensinar todas as coisas e nos relembrar tudo o que ele havia dito. Ora, se esse Consolador tinha necessidade, que vinha ensinar todas as coisas, é porque ele não pôde dizer tudo naquela época. E se vinha relembrar o que ele havia dito, é porque ele sabia que os homens haveriam de esquecê-lo. Agora, nós espíritas, com todo respeito aos demais irmãos de outras crenças que possam pensar diferentemente de nós entendemos que o Espiritismo é a terceira revelação, ele cumpre as promessas do Consolador. O Espiritismo é, portanto, a terceira revelação da lei divina. Exatamente porque ele veio clarear as palavras que Jesus falou. Naquela época a linguagem era muito pobre, a língua hebraica era pouco de... uma palavra significava várias coisas. Ele deixou que o tempo, então, facilitasse o momento de ter a terceira revelação, seria isso? Sim, o Espiritismo é uma chave para uma compreensão mais clara do ensinamento de Jesus, Realmente a doutrina espírita, ela veio nos ensinar de forma bastante racional, de forma clara, as realidades espirituais, explicando ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque ele está na Terra. Por outro lado, esse Consolador nos ensina a prática da caridade, nos faz relembrar ou reviver a pureza primitiva do ensinamento de Jesus e consola pela fé e pela esperança que estabelece, sendo que a fé, que a esperança, melhor dizendo, na doutrina espírita é filha da fé, e a fé em doutrina espírita é uma certeza que nasce da razão e dos sentimentos que se irmanam para que haja um melhor entendimento. Por que nós espíritas achamos que o Espiritismo é a terceira revelação? Justamente por isso que eu acabo de dizer, que o Espiritismo ensina todas as coisas, ele clareia tudo aquilo que Jesus disse, nos dá a condição de entender em profundidade muitos ensinos de Jesus que ficaram velados pelo véu da alegoria e do simbolismo. Quer dizer que ele não trouxe uma nova revelação?
Não, a doutrina espírita é uma terceira revelação, porque ela amplia em muitos conhecimentos que o Evangelho nos trouxe, né? Mas ele referenda tudo que Jesus Ele tira o espírito da letra. Tira o espírito da letra e clareia muito a questão dos ensinamentos sobre, por exemplo, a imortalidade da alma. Os cristãos sabiam da imortalidade da alma. O Espiritismo prova por fatos, né? Que a morte não existe. Que a morte não existe, né? Então ele traz um conhecimento mais amplo da realidade espiritual. E é extremamente consolador, porque nos demonstra que a morte não existe, que todos os sofrimentos que nós passamos nesse mundo, eles têm uma razão de ser e têm uma compensação futura, desde que saibamos aceitá-los com resignação e humildade. Na realidade, estudando a doutrina espírita, o indivíduo consegue compreender, Silvio, que cada um de nós tem uma missão a cumprir, é isso? Sim, todos nós temos uma tarefa a realizar na Terra. Eu evitaria a palavra missão porque poderia dar entender que seja alguma coisa muito importante, né? Porque às vezes não é, né? A nossa condição às vezes... simples trabalho. Todos nós temos uma tarefa a cumprir no seio da sociedade, no seio familiar, no seio da nossa religião, né? Na convivência diária com as pessoas, todos nós temos uma tarefa a desempenhar. E assim, Silvio, estudando o Evangelho de Jesus, ali que é o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma facilidade de compreender aquilo que Jesus falou 2000 anos, porque muita coisa ele falou, ele usou a simbologia, né? Simbolizou alguma coisa. O Espiritismo consegue colocar as palavras do que ele quis dizer naquela época, é isso? Sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da codificação, né, nos traz esses esclarecimentos sobre as lições morais do Cristo, né? Ali estão explicadas com detalhes, com simplicidade, com clareza, todos os nossos deveres morais perante Deus, perante os nossos irmãos em humanidade. Então é um livro que traz muita luz para a compreensão do ensinamento de Jesus. Há uma confusão que existe também, que a doutrina espírita busca esclarecer a todos nós, sobre a colocação de um perseguidor, um adversário de Jesus, que é o diabo. Nós, o espírito, entendemos que Jesus não tem adversário. Esse diabo não existe, é uma coisa simbólica, Silvio. Sim. Em doutrina espírita, nós podemos dizer que se o diabo existe, é o próprio homem quando desviado das leis divinas, né? Mas não uma criação à parte, um eterno adversário de Deus, né? Um eterno adversário do Cristo. O diabo nada mais é do que nós, os homens, quando nos deixamos levar pela crueldade, pelo desamor, né? Pelas guerras, pelas violências, quando nos apartamos das leis divinas. Esse é o diabo, mas o diabo um dia será anjo. Um dia será anjo. Porque não existe nenhum criminoso que um dia não se regenere. Assim como nós outros, hoje que somos criaturas, nos julgamos criaturas conscientes na sociedade, cristãos, podemos ter sido, e muitas vezes fomos em outras existências, grandes criminosos. Podemos ser aquele que ajudou a tirar a pedra no Cristo, corremos atrás dele. Sem dúvida. Né? Nas reuniões mediúnicas, nós, os espíritos que lidamos com reuniões mediúnicas, muitas vezes nos dito, né, muitas coisas terríveis que nós fizemos em outras vidas. Quer dizer que a moral que o Espiritismo prega, ele não tem alguma diferença do que o Cristo pregou e executou? Essa é uma pergunta muito boa, né? A moral que o Espiritismo prega é a mesma moral de Jesus, porque não existe moral melhor que a moral dos Evangelhos. A moral de Jesus é insuperável. Então o Espiritismo não prega uma moral diferente. No Evangelho, Kardec fala assim, que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma e uma mesma coisa. Então, o que o Espiritismo faz é estabelecer a revivescência dos ensinamentos de Jesus em sua primitiva pureza para o entendimento do homem terreno.
retirando ele dos desvios, das adulterações que os homens, na sua incúria, né, criando religiões e processos e teologias, né, criaram. Agora vamos falar sobre as pessoas que estão em casa nos acompanhando, e eu quero sempre estar reforçando e reforço mais uma vez para as pessoas ajudar a Clínica Jesus de Nazaré. Você pode fazer sua doação. Olha, nós precisamos de tudo. A clínica que cuida de doentes, de pessoas com transtornos mentais, de idosos da terceira idade, precisa de tudo. Arroz, feijão, fralda, lençóis, toalha. Olha, precisamos de muita doação. Os custos são muito altos e você pode ser um doador. Faça uma visita, vai pessoalmente conhecer, seja um voluntário nosso, seja um parceiro para ajudar aquelas pessoas que estão ali sendo atendidas. Você pode marcar uma visita pelo telefone 3235-3129, 3234-8712. E também envie e-mail, letra C de Cristo, J de Jesus, N de Nazaré, .mg@terra.com.br. Estamos te aguardando, hein? Você precisa ser nosso voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. Quer dizer que nós podemos dizer que Espiritismo é sinônimo de cristianismo? Sem dúvida, com certeza, não há dúvida quanto a isso. A moral que o Espiritismo prega é a mesma moral de Jesus. Não existe outro caminho melhor que não seja a do Evangelho, da prática dos seus ensinamentos. Aliás, o Evangelho é a esperança da humanidade. Há um equívoco de algumas pessoas achar que o Espiritismo não é cristianismo. Um equívoco, né? Uhum. Quer dizer que Espiritismo é sinônimo de cristianismo. Qual o modelo e guia que nós devemos seguir? Isso está respondido no Livro dos Espíritos. O guia e modelo que nós temos maior na humanidade é, sem dúvida, Jesus. Não existe outro. Não existe outro. Quer dizer, alguma pessoa, não, que vocês seguem o Kardec, que vocês seguem não sei o quê, é um equívoco de alguém falando isso, né? Porque o nosso, vamos dizer, patrono, o nosso guia maior, o nosso líder espiritual é Jesus. Inclusive, sobre isso nos dá motivo também para fazer um esclarecimento, já que nós falamos das 3 revelações. A primeira revelação, ela está, vamos dizer assim, baseada numa personalidade que é de Moisés. A de segunda, noutra personalidade que é Jesus. Já o Espiritismo não está baseado em Kardec. Ele é uma revelação de uma pleiade de espíritos sob as ordens de Jesus. Kardec não é a pessoa principal da terceira revelação. Ele foi um colaborador. Um missionário, um codificador, né? De ensinos. Né? Então, o que quer dizer que nós precisamos? Estudar Kardec para viver e vivenciar Jesus. Seria isso? Os Espíritos têm dito que Kardec a porta, Jesus a chave. A chave. Né? Kardec é a porta, porque a gente, pessoal, estudando, compreendendo, vai abrir a porta que Jesus encaminha. Na verdade, melhor dizendo, nós estamos falando errado, que Jesus, a porta, Kardec é a chave. A chave, exatamente. Então, estudar Kardec para viver e vivenciar Jesus. Essas colocações corretas, né? Sim. É interessante a gente compreender isso aí, porque tenta algumas pessoas equivocadas, né? Achar que nós espíritas temos caminhos diferenciados do Evangelho. Nós somos evangélicos, né? Nós somos evangélicos, eu sou evangélico, à luz do Espiritismo, você também, não é? Sim, claro, né? Com certeza. Porque nós somos evangélicos, à luz do Espiritismo, né? Que é interessante, você abrir no Evangelho de Jesus, o Evangelho dos Espíritos, as coisas despertam na gente
vendo uma coisa totalmente diferente, umas mudanças diferentes. Jesus fala, olha, atira a primeira pedra que estiver sem pecado, né? Fazer o bem àquele que odeia, né? Fazer o próximo que ele gostaria que fosse feito para você. Só coisa boa que o Espiritismo ensina. Como é que pode, né? Se eu vi assim alguém tentar deturpar, achar que o Espiritismo é coisa de outro planeta, de outra coisa diferenciada que Jesus falou. O Espiritismo é Jesus vivo. Sim, Jesus vivo. Não mais um varão crivado de angústias, né? Mas sim o mestre de todos nós, né? O mestre vivo, né? Portador de um ensinamento de vida, de luz, de progresso para a humanidade. Quer dizer que nós não comemoramos Jesus morto, comemoramos Jesus vivo. Sem dúvida. Porque ele não morreu, né? Não, Jesus vivo, com certeza. Jesus está mais vivo do que nunca. Do que nunca, né? Nos orientando. Agora, é interessante também, porque as pessoas falam assim, Silvio, mas você pode ir direto até Jesus, mas tem os intermediários para ajudar, porque é muita coisa também para ele, né? Então nós temos uma grande falange aí ajudando Jesus, que seria... nós podemos dizer que você falou em vários missionários que teve na Terra, né? Então a gente pode citar Madre Teresa, não é isso? Chico Xavier, outro. Bezerra de Menezes, outro, né? Irmã Dulce, outra, né? Mas assim, São Francisco de Assis, outro, né? Então, independente de religião, né? Quem faz o bem na Terra é missionário do Cristo. Missionário do Cristo. Interessante a gente compreender isso aí, que sem sectarismo religioso, né, Silvio? Porque o pessoal tenta fazer uma divisão, né? Tenta fazer uma discriminação, até por proveito próprio, né? E a doutrina espírita não explora ninguém, explora, Silvio. Há cobrança lá na casa espírita? Tem alguma cobrança, alguma coisa nesse sentido? Cobra o passe lá, cobra água fluidificada? Como é que é? Absolutamente, né? A doutrina espírita, nós trabalhamos com gratuidade total, né? O Evangelho está escrito, dai de graça o que de graça recebestes. Então não podemos de forma nenhuma cobrar por serviços espirituais. Isso seria um erro gravíssimo. E aqueles nossos irmãos portadores de mediunidade que possam desviar-se desse caminho, então eles deixam a orientação espírita de lado para adotar um caminho perigoso, que é a da mercantilização dos dons espirituais. Quer dizer que qual assim, o Silvio, a colocação orientada pelo Espiritismo? O homem melhora pela fé ou pela caridade? Qual que é? É as duas coisas? A fé, a caridade verdadeira, legítima, de coração, ela é impossível sem a fé. Mas, na verdade, nós devemos entender que fora da caridade é que não há salvação. Nós não podemos dizer assim, fora do Espiritismo não há salvação, ou fora da verdade não há salvação, porque a questão da verdade, às vezes, é relativa ao entendimento de cada um, né? Mas quando você diz que fora da caridade não há salvação, aí sim nós estamos abrindo um campo de confraternização com todos os homens, porque todos os homens que praticarem o bem, todos os homens que tiverem compaixão dos seus irmãos em humanidade, todos poderão ganhar a chamada salvação, que em última análise significa salvar, significa iluminar-se, né? Conquistar o reino dos céus dentro de nós. Não há caminho melhor, mais autêntico para vencermos as nossas deficiências, a nossa imperfeição, do que o trabalho no bem em favor da caridade para com os nossos semelhantes. Isso em clima de gratuidade total. O Silvio, um livro dos Espíritos. O Kardec recebeu ele através, fez as perguntas dos benfeitores em 1857. É atual as perguntas? Com certeza. O livro dos Espíritos, né, publicado no dia 18 de abril de 1857 na França por Allan Kardec, é um livro atualíssimo. Todas as questões ali formuladas, né, são de uma atualidade muito grande. Nada ali está superado, né?
É lógico que temos hoje os desdobramentos, que são as chamadas obras subsidiárias, principalmente as obras psicografadas pelo Chico, de autoria de Emmanuel, de André Luiz, que são obras subsidiárias, mas o Livro dos Espíritos continua sendo a principal e a mais importante obra do Espiritismo. Quer dizer que o seu conselho seria iniciar o Espiritismo pelo início, pelo Livro dos Espíritos, seria o melhor caminho? Sem dúvida, o melhor caminho é começar pelo estudo da obra básica de Allan Kardec. E a primeira obra básica é justamente o Livro dos Espíritos. Depois tem o Livro dos Médiuns, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É o chamado Pentateuco kardeciano. Tá certo. Pentateuco significa 5 livros. 5 livros. E você que está em casa, olha só. Agora vamos falar sobre as pessoas que estão em casa, nos acompanhando. E eu quero sempre estar reforçando e reforço mais uma vez para as pessoas ajudar a Clínica Jesus de Nazaré. Você pode fazer sua doação. Olha, nós precisamos de tudo. A clínica que cuida de doentes, de pessoas com transtornos mentais, de idosos da terceira idade, precisa de tudo. Arroz, feijão, fralda, lençóis, toalha. Olha, precisamos de muita doação. Os custos são muito altos e você pode ser um doador. Faça uma visita, vai pessoalmente conhecer, seja um voluntário nosso, seja um parceiro para ajudar aquelas pessoas que estão ali sendo atendidas. Você pode marcar uma visita pelo telefone 3235-3129, 3234-8712. E também envie e-mail, letra C de Cristo, J de Jesus, N de Nazaré, .mg@terra.com.br. Estamos te aguardando, hein? Você precisa ser nosso voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. Nós te convidamos, você papai, você mamãe, a procurar uma casa espírita mais próxima do seu bairro e levar suas crianças para aulas de evangelização. Criança evangelizada hoje, homem de bem amanhã. É melhor se você levar seu filho hoje numa religião do que você tê-lo que buscá-lo amanhã na prisão. Olha, as drogas estão soltas por aí. Criança evangelizada não aceita, não admite, não recebe, não consegue orientação de traficantes, de pessoas que vão oferecê-los, porque eles recebem as orientações na casa espírita com os evangelizadores. E evangelização é de graça, né, Silvia? É de graça, né? Tem as pessoas ali preparadas para evangelizar. Não espere seu filho ficar adulto. Tem gente que fala assim, eu espero eles crescer para eles procurar religião. Não. Leve agora enquanto você pode. Você que entra de sócio num clube, dá presente, dê também um livro infanto-juvenil para criança. Na hora que você for presentear, coloque um livro infanto-juvenil, faça leitura com as criançadas, com os adolescentes. Isso é muito importante. O mundo precisa melhorar. Vamos ajudar a melhorar o mundo trabalhando as nossas crianças, trabalhando eles, mudando a maneira deles pensarem, de agir, para que nós possamos ter governantes bons, bons dirigentes, bons cidadãos. Nós depende de papai e mamãe, né, Silvio? É interessante, né? Silvio, voltando lá na Bíblia, hoje, se você for aconselhar, o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. O objetivo maior é o Novo Testamento, já que Moisés tinha um Deus muito vingativo. A Bíblia, para quem possa lê-la com espírito crítico, né, ela é sempre um repositório de grandes ensinamentos. Os 10 mandamentos estão lá na Bíblia, mas nós temos outros livros da Bíblia que trazem ensinamentos preciosos, mas
no meu modo de ver, né, eu tenho mais afinidade e dou mais importância ao Novo Testamento, porque são as lições de Jesus que são bastante atuais para os dias que passam, né, e não tem mais aquela história, porque o Antigo Testamento ele tem muito misturado com os ensinamentos espirituais, muito da história do povo hebreu. Para grupos, para regiões. Para regiões, para aquela época, né? Agora, o Evangelho é para o futuro, é para a humanidade toda. Os ensinamentos de Jesus são insuperáveis e eles se destinam aos homens de todas as partes e de todas as épocas, né? Seria mais ou menos assim, a Constituição de 50, 54 e a de 88. É melhor ficar com a de 88, né, Silvio? Que é atual, não é isso? Então a de Jesus parece que é mais atualíssima para a gente melhorar e acompanhar no progresso espiritual. Seria isso? Sim. Então tá bom. Silvio, eu quero que você leve um abraço aqui do programa Espírito para todos os dirigentes, os frequentadores, né, do Centro Espírita Joana d'Arc, que situado na Rua Tuiutaba 633, é isso? Isso. E os dias de reuniões públicas? São dias de segundas-feiras, às 19h45 e dia de sexta-feira, às 20 horas. Além de uma reunião pública também na quarta-feira, às 14 horas. Tá certo. Livre, sem cobrar nada, tranquilo, bons oradores, bons estudiosos, muito grupo de estudo. Sim, temos muito grupo de estudo lá, inclusive um que nós frequentamos no dia que nós estamos gravando esse programa, que é às terças-feiras, nós estamos estudando atualmente o Livro dos Médiuns e a obra de André Luiz nos domínios da mediunidade. Muito bem. Fique com Deus, te agradecemos, que em outro momento você retorna com outro tema, tá bom, Silvio? Muito obrigado. Eu que agradeço o seu carinho e a atenção dos telespectadores para conosco. Estamos indo embora. Na próxima semana tem mais. Você começa a informar as pessoas que ainda não viu o programa Elucidações Espíritas, aqueles que não tiver TV a cabo, você informa para ir até o YouTube e colocar programa Elucidações Espíritas e acompanhar todos os programas que já foram no ar da TV Cidadania, Canal 7. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana.